Bom, então vamos continuar a segunda parte da aula com agora a segunda lei de Kepler, que é a lei das áreas. A análise dos mapas celestes revelou que os astros não descrevem órbitas em um movimento circular uniforme. Kepler percebeu que a velocidade variava durante a trajetória de acordo com o seguinte padrão. Então, a primeira lei de Kepler os astros celestes não descrevem órbitas circulares, mas sim elípticas, tá? Da mesma forma que a gente está vendo aqui nessa imagem, uma elipse. Segunda lei. O que diz a segunda lei? Que a velocidade varia durante a trajetória, tá? Então, lembrem-se que nos modelos cosmológicos, os primeiros lá, o geocêntrico, o heliocêntrico e o híbrido, falava que a velocidade do planeta, né, no movimento de translação, ou seja, ao redor do Sol ou ao redor da Terra, era constante, não variava. Né? A velocidade era a mesma. Ele não acelerava em algum ponto e ele não freava em outro ponto. Mas isso Kepler mostrou que estava errado. Tá? A velocidade varia sim. Eu já vou explicar isso melhor para vocês. Ó. O que diz a segunda lei de Kepler? O segmento de reta que une o Sol a determinado planeta cobre áreas iguais em intervalos de tempos iguais. Nossa, professor, não entendi nada. Tudo bem, olha só, prestem atenção. Segundo Kepler, se as áreas destacadas na figura forem iguais, os intervalos de tempo que o astro leva para se movimentar sobre aquele trecho de órbita também serão iguais. Deixa eu mostrar aqui. Então, esse aqui é uma órbita elíptica de um planeta qualquer. Aqui está o Sol no foco 1 e aqui está o ponto 2 imaginário no foco 2, ok? Lembre-se, o centro está aqui, né? Só que para realizar esses cálculos matemáticos, aí eles tiveram que deslocar, né? Então não é bem o centro. Então o Sol ele fica deslocado e aí tem um outro foco aqui imaginário, só para a gente ter a possibilidade de fazer esses cálculos. Essa aqui é a órbita elíptica, tá? Então olha só, do ponto B ao ponto A, né, já que a seta está vindo nesse sentido, ó, digamos que essa distância aqui seja, tá, gente? Só estou imaginando. Digamos que essa distância seja de 10 quilômetros. Ok? E ele faz esses 10 quilômetros em, vamos ver, sei lá, uma hora. Tá? Só uma ideia, só uma suposição. Essa distância aqui, ó, agora do ponto C ao ponto D, é uma outra distância qualquer aqui. A gente pode falar que é de 5 quilômetros, que ela é menor. Só que o objeto aqui em questão, o planeta em questão, também percorre esse momento aqui em uma hora. Tá? Então, se a gente considerar o foco 1, tá? O Sol, e a gente obter por cálculos matemáticos aqui qual é o valor dessa área aqui, ó, traçando essas partes aqui, né? Aqui também, ó, se a gente considerar aqui, né, essa área aqui, tá? Considerando o foco 1, os astrônomos lá vão chegar à conclusão de que o tamanho dessa área aqui, da área 1, é igual ao tamanho da área 2. Tá? Ah, mas como, professor? Não, aqui é maior, aqui é menor. Mas tem a questão da distância, ó. Tá? Então, esse aqui é muito mais longo do que esse aqui. Então, olha só. Para que o arco AB, né, essa parte aqui, seja descrito no mesmo intervalo de tempo ΔT do arco CD,
a velocidade do planeta quando está mais próxima do Sol, que é o arco AB, deve ser maior que a velocidade quando está mais distante do arco CD. Assim, no afélio, ó, distante do Sol, a velocidade do planeta será menor e no perifélio ela será maior. Tá? Então, para você percorrer uma área, tá? Aqui, ó, maior, né? Uma área de 10 quilômetros. Aqui, em uma hora, a sua velocidade aqui tem que ser maior, né? Então ele tem que vir aqui correr e percorrer isso aqui muito mais rapidamente, porque é uma área maior, ó, dobro do tamanho do que essa área aqui, que é metade do tamanho no mesmo período de tempo. Então essa velocidade aqui, ó, tem que ser maior do que essa aqui, o dobro do tempo, né? Mas isso aqui é só um exemplo, tá? Não estou falando que é o dobro do tempo, assim, em todos os lugares. É isso que determina a segunda lei de Kepler. Isso é só para falar que a velocidade não é constante, tá? Entendeu? Que os planetas que estão fazendo esse movimento de translação, eles não têm uma velocidade constante, a mesma velocidade. A velocidade é diferente. E aonde que a velocidade varia? Quanto mais próximo do Sol você estiver, mais rápido vai ser a sua velocidade. Quanto mais distante do Sol você estiver, menos rápido vai ser a velocidade do planeta. Ok? Então, nesse movimento de translação, ó, há diferença de velocidade. Quanto mais próximo do Sol, mais rápido é a velocidade do planeta. Quanto mais distante do Sol, mais lenta é a velocidade do planeta. É isso que diz a segunda lei de Kepler. Tá? Observe nesse GIF aqui. Ó. Eu não encontrei um outro GIF com escrito em português, mas também não se preocupem com isso. Ó. Tá a mesma coisa, ó, perihélium, né? Lembra que eu falei que L escreve com H? Até mesmo no português escreve com H, né? Só que esse aqui está em inglês. Então, ó, periélio e o afélio, tá? Então, ó, ponto mais próximo do Sol, periélio. O afélio, ponto mais distante do Sol. Então, observem. A velocidade aqui que esse planeta qualquer está, ó, quando ele está aqui no perifélio, no periélio, ele é mais rápido. Quando ele está no afélio, ele é mais lento. Olha só. Esse é um movimento de translação que funciona. Tá? Esse é um movimento de translação que a gente aceita hoje em dia. Que é assim que foi determinado por Kepler, né? Pelos seus cálculos matemáticos, pelas suas observações. Mas não somente pelas observações dele. Né? Teve as observações do Tycho Brahe, do Galileu Galilei, de vários outros astrônomos. Então, esse é o modelo aceito. E essa é a segunda lei de Kepler, tá? Que o movimento de translação não possui velocidade constante, mas sim variada. Quanto mais próximo do Sol você estiver, quanto mais próximo do Sol o planeta estiver, né, no periélio, maior vai ser a velocidade. Quanto mais distante do Sol o planeta estiver, ou seja, no afélio, menor vai ser a sua velocidade, certo? Bom, vamos então para a terceira lei. Olha só, já chegamos na terceira lei. A terceira lei de Kepler resultou da tentativa de encontrar a relação entre as órbitas, ou seja, as trajetórias dos planetas, e o tempo necessário para completar uma translação. Translação é a volta ao redor do Sol, né? Ó, translação. Movimento que um planeta realiza em torno de uma estrela. A estrela é o Sol. No nosso caso, do sistema solar. Kepler inspirou-se nos estudos de Copérnico e Tycho Brahe, segundo os quais, quanto mais distante um planeta estivesse do Sol, maior seria seu período de translação. Para conseguir estabelecer essa relação, foram necessários muitos anos de estudo. O que ele quer dizer? O planeta, quanto mais próximo do Sol estiver, maior vai ser sua velocidade de translação. Eu não estou falando disso aqui não, tá, gente? Essa é a segunda lei de Kepler, que diz, em sua translação, quando o planeta está no periélio, maior será a sua velocidade, quando ele estiver no afélio, menor será a sua velocidade. O que o Kepler quer dizer aqui, quanto mais distante, deixa eu pegar uma outra imagem, aqui ó,
quanto mais distante o planeta estiver do Sol, menor vai ser sua velocidade de translação, né? Quanto mais próximo o planeta estiver do Sol, maior vai ser a sua velocidade de translação. Eu já vou mostrar um comparativo para vocês. O que diz a terceira lei de Kepler? Os quadrados dos períodos de revolução dos planetas ao redor do Sol são diretamente proporcionais aos cubos dos raios médios de suas órbitas. Algebricamente, nós temos período ao quadrado sobre raio médio ao cubo é igual a uma constante, chamada de constante de Kepler. Nossa, professor, não entendi nada. Gente, ó, eu falei para vocês, a parte difícil vai ficar para o ensino médio, tá? A parte difícil vai ficar para o ensino médio. Aqui você só tem que... é só a teoria, ok? O que são os raios médios? São os valores utilizados para aproximar a elipse de uma circunferência. E aí, onde que está a Lua aqui? Não lembro o que é. É o símbolo da unidade astronômica, cujo valor unitário equivale ao raio médio da órbita da Terra, que é 1,49 vezes 10 ao oitavo quilômetro. Não se preocupem com isso agora. Ó, aí ele vai apresentar ali uma tabela, né? Na tabela estão relacionados 8 planetas do Sistema Solar. Observe que o quociente, ou seja, a razão disso aqui, é praticamente o mesmo para todos. O que eu quero mostrar para vocês aqui com isso? Ó? Daí eu trouxe aqui dois GIFs também, né? Bom, esses GIFs aqui eu acho que não tem muito... O que eu quero mostrar para vocês, ó, só adiantar um pouquinho do conteúdo, né, também. Que lembre-se, a Terra tem um eixo de inclinação. Esse movimento que a Terra está fazendo aqui, ó, que eu estou posicionando o mouse aqui, é o movimento de rotação, né? Isso aqui nos dá os dias e as noites, ok? Esse aqui nessa telinha aqui, ó, menor, é o movimento de translação que é ao redor do Sol. Isso aqui nos dá as estações do ano. E isso aqui demora um ano, no caso, que nós determinamos, né? Nós, o planeta Terra, determinamos. E a Terra tem um eixo de rotação, tá? Então observe que esse eixo de rotação, às vezes ele está inclinado, ele inclina para um lado, às vezes ele fica... Desculpa. Às vezes ele fica reto, tá? Então esse eixo de inclinação aqui também é importante, mas não vamos entrar nesse assunto agora. Vamos ver essa tabela aqui que está na apostila de vocês. Então olha só, isso aqui quer dizer o que, ó? A razão do período ao quadrado pelo raio médio ao cubo da Terra é igual a 1, tá? Ó, período, que é o T, em anos terrestres. Então, 1. 1 é o quê? Um ano terrestre. Olha Vênus, é menor do que 1, é 0,615. Olha Mercúrio, 0,241. Olha Marte, 1,881. Olha Júpiter, 11. Saturno, 29. Urano, 84. Netuno, 164. Bom, mas e isso aqui não varia muito, né? Bom, estava escrito aqui mesmo, né? Isso aqui é quase constante para todos os planetas. Porque é uma constante, isso aqui é uma constante de Kepler, né? Varia pouquíssimo. Só que isso aqui, essa terceira lei de Kepler, mostra que, ó, um planeta, ó, quanto mais exteriores são das órbitas dos planetas, mais lentamente eles fazem sua trajetória. Quanto mais, ou seja, quanto mais próximo um planeta está do Sol, mais rápido é sua velocidade de translação. Quanto mais distante, mais lenta é sua velocidade de translação. Olhem essa tabela que eu trouxe aqui para vocês que está melhor. Se a gente olhar a Terra, quantos dias é um ano? 365 dias, tá? Que é o período de translação. Olha só, deixa eu anotar aqui. Período de translação da Terra, 365 dias. Um ano. Agora se a gente, né? Então, ó, período em anos terrestres, 1.
ok? Vênus 0,615, Mercúrio 0,241. Olha quanto tempo leva Vênus para percorrer, fazer o movimento de translação ao redor do Sol. 224 dias. Olha Mercúrio, 88 dias. Tá? Então, se você estiver em Mercúrio, você vai dar praticamente 4 voltas, né, ao redor do Sol, enquanto quem está na Terra dá somente uma volta. Tá? Um pouco mais de 4 voltas. Ah, professor, isso quer dizer que se eu tivesse Mercúrio eu ia comemorar 4 aniversários por ano? A gente pode dizer isso, né? Quem está em Vênus, ó, um ano lá tem duração de 224 dias. Mas agora, quem está mais distante do Sol, por exemplo, Marte, um ano lá leva 687 dias, é quase 2 anos da Terra. Júpiter são 11 anos para dar uma volta ao redor do Sol. Saturno, 29 anos. Urano, 84 anos. Netuno, 164 anos. Então, você provavelmente não vai viver, você vai viver para você, se você viver 84 anos, Urano vai dar uma volta ao redor do Sol. Se existissem pessoas morando em Urano, essa pessoa levaria 84 anos para dar uma volta ao redor do Sol. Então isso aqui que é a terceira lei de Kepler, tá? Tem essa nomenclatura, essa explicação aqui científica, né? Os quadrados dos períodos da revolução dos planetas ao redor do Sol são diretamente proporcionais aos cubos dos raios médios de suas órbitas. Para explicar isso, que quanto mais próximo do Sol o planeta estiver, mais rápido ele vai ter o seu movimento de translação. Quanto mais afastado o planeta estiver do Sol, mais lento vai ser o seu movimento de translação. E por que que a gente fala que tem 365 dias e daí a gente compara os outros? Porque nós, criatura, vivemos na Terra. Então, na Terra, com cálculos matemáticos, com todos esses astrônomos aí, foi determinado que um ano, né, ou seja, o movimento de translação ao redor do Sol leva 365 dias. Então a gente determinou para os outros planetas também, com observação astronômica, né, que Vênus é 224 dias, que Mercúrio é 88 dias, que Marte é 687 dias, né, é quase 2 anos, ok? É isso. Essa é a terceira lei de de Kepler. Bom, essa aula vai ficar um pouco mais longa porque só falta mais alguns slides aqui que eu vou falar sobre a gravitação universal. Então, olha o que o livro traz para vocês. Lei da gravitação universal. Até o século XVII, as leis que explicavam os movimentos dos corpos... Só um pouquinho. As leis que explicavam os movimentos dos corpos na Terra eram diferentes das leis que explicavam os movimentos dos astros. Não entendi, professor. Os movimentos dos corpos na Terra, ok? Como que os corpos se movimentavam aqui na Terra? O que acontece se você jogar alguma coisa para cima? Ela vai cair para baixo, né? Esse é o movimento dos corpos na Terra. Então eram diferentes das leis que explicavam os movimentos dos astros. Por que os astros não caem em algum lugar? Por que eles sempre ficam lá orbitando? Por que eles não somem em algum momento? Era essa a pergunta que eles tinham. Né? E as explicações também não batiam, não funcionavam. Por que a Lua orbita a Terra? Por que se eu jogar uma maçã para cima, essa maçã não vai ficar orbitando a Terra também? Que ela vai cair para baixo, para o chão? Então, a unificação dessas leis aqui veio com a formulação da lei da gravitação universal, elaborada por Isaac Newton, né, lá em 1600 e pouco. Então, olha só, existem muitas histórias sobre como ele elaborou a lei da gravitação universal, o Newton. Tá? Entretanto, o mais provável é que tenha sido o resultado de muito estudo de dados anteriores.
Existe essa lenda aqui, tem até na apostila de vocês essa curiosidade aqui, ó, que Newton uma vez estava embaixo de uma árvore de maçã pensando sobre isso. Por que que se eu jogar uma maçã para cima, ela cai no chão, né, e não orbita a Terra e tal? E aí ele imaginou, tipo, deve ser umas forças que tem aqui. Bom, olha só. Entre eles, as leis de Kepler, por meio das quais Newton concluiu que a variação da velocidade dos planetas ao longo de sua trajetória está submetida à ação de uma força. Sem essa força, os planetas seguiriam por inércia em uma linha reta até se chocarem com outros corpos celestes. Essa força é chamada de força gravitacional e é influenciada pela massa dos corpos e pela distância que os separa. Então é assim, ó, todos os corpos celestes, todos os corpos que a gente tem aqui na Terra, todos eles estão sobre essa força gravitacional, tá? Então é por isso que se eu jogar uma maçã, se eu estiver aqui no planeta Terra, se eu jogar ela para cima, ela vai cair, porque tem uma força puxando ela para baixo. Os planetas também. Só que por que, que eles não se chocam? Por que, que eles nunca se aproximam? Porque também existe uma outra força, né, repelindo esses planetas. E isso se dá pelo tamanho da massa. Quanto maior é a massa, quanto maior é o tamanho de um objeto, de um planeta no caso, né, maior é a força que tem de atração, de gravitação ali. Mas também tem uma força do outro lado que impede que esses planetas se choquem. Por que então que uma maçã cai no chão? Por que qualquer objeto aqui cai no chão? Porque o planeta Terra é muito grande, né? E imagina uma maçã perto do planeta Terra. Imagina você, imagina qualquer estrutura. Nós seres humanos não conseguimos construir estruturas do tamanho do planeta Terra. Isso é impossível. Então, tudo que nós construímos hoje no planeta Terra, tudo que nós temos na nossa vida, ela é infinitamente menor do que o planeta Terra. Então, a massa do planeta Terra, o tamanho do planeta Terra é muito maior. Então, a força que existe, né, no sentido de puxar em relação ao planeta Terra é muito maior. É por isso que eles não entram em órbita, é por isso que eles ficam caindo, eles vão para o chão, mas do chão não passa, né? Então, olha só, de acordo com a lei da gravitação universal, o que que diz? Dois corpos se atraem com forças que são diretamente proporcionais ao produto de suas massas e inversamente proporcionais ao quadrado da distância entre eles. Então, olha aqui, ó. Quanto maior for a massa dos corpos, maior será a atração gravitacional. Se a distância entre os corpos for reduzida pela metade, a força de atração é aumentada em 4 vezes. Então, olha aqui, eu tenho o planeta Terra com uma massa 1. Eu tenho a Lua com uma massa 2 qualquer. Quem está fazendo mais força aqui? Nenhum. Ambos estão fazendo a mesma força aqui. Só que por a Terra ter uma massa maior, aí a atração é maior nesse sentido de atrair a Lua, ok? Isso também leva em consideração a distância, tá? Se eu diminuo a distância entre esses dois corpos, eu aumento muito a força. Eu trouxe a fórmula aqui para vocês da lei da gravitação universal só como curiosidade, porque isso aqui não está na apostila. Isso aqui é para o ensino médio, tá? O Newton, quando ele propôs essa lei, ele também falou que isso aqui não vale só para planetas e satélites. Isso aqui vale para qualquer corpo na Terra. Então, duas pessoas estão se atraindo. Só que essa força ele é muito, mas muito, muito pequena. Olha só o valor. É de 6,67 vezes 10 a menos 11. É muito pequeno. Então, isso aqui que está mostrando na imagem é só uma representação. Isso aqui nunca vai acontecer. Mas isso aqui existe, tá? Então, ó, dois corpos atraem-se gravitacionalmente com forças de intensidade diretamente proporcional ao produto de suas massas, inversamente proporcional ao quadrado da distância que separa o seu centro de gravidade. É com essa formulazinha que a gente consegue determinar isso aqui, tá?
mas só como uma curiosidade, beleza, gente? Não vou estender muita aula. Como eu falei, não se preocupem muito com cálculo. A gente nem vai cobrar cálculo, a gente nem vai estudar cálculo aqui. Só com as teorias, beleza? Um abraço.